Boa noite, obrigado por terem se logado no nosso link, por participarem de mais esse webinário, Investir em Imóveis, num momento tão propício. Hoje, 27 de outubro, são 7 horas, passamos um pouquinho de 7 horas da noite, a gente vai começar em instantes, eu vou chamar o Walter Polis, meu sócio e head da nossa academia, mas antes disso, eu queria passar 2 tópicos com vocês. O primeiro tópico é, obviamente, nosso sentido de propósito, por que a gente faz as coisas aqui dentro da FIDUC, isso é dar liberdade financeira às pessoas, é isso que nos inspira todo dia, essa é a razão pela qual a gente montou a companhia, o que a gente persegue incansavelmente. Se esse é o nosso propósito, nosso porquê, como a gente faz? E a gente faz isso por meio de uma rede de planejadores financeiros, planejadores esses que estão hoje aqui conosco e que atendem vocês, que são nossos clientes, que acompanham vocês ao longo dessa jornada e que são o principal elo de ligação entre vocês e a FIDUC. E se isso é o como, o que nós fazemos? Nós somos uma solução fiduciária de gestão de investimentos com acompanhamento de finanças pessoais. Acompanhamento de finanças pessoais por meio de nosso planejador, que também pode falar de investimentos, e é uma solução fiduciária porque ela retorna 100% do rebate para você e é absolutamente transparente e com o modelo alinhado. Dito isso, tem um ponto que eu acho muito importante a gente explicar e reforçar, que é a importância da educação financeira dentro daquilo que são os valores fundamentais da FIDUC, né? A educação financeira para a gente tem 2 grandes camadas. Na primeira camada, nós entregamos a educação financeira para o seu planejador. Nós fazemos isso ativamente através de webinários todos os dias, através de conteúdos que estão na nossa academia online, através de conversas, comitês, grupos de discussão, assuntos que nos vêm por meio dos nossos planejadores e que nós desenvolvemos, entre eles esse seminário que vocês vão ouvir agora. Isso foi provocado por alguns planejadores, a gente preparou o conteúdo e está retornando para vocês. E na parte de cliente final, a gente acha que é importante entregar educação financeira para vocês também. Por isso a gente pegou o webinário que mais fez sucesso ao longo do mês de outubro e vamos entregar ele agora para você, trazendo essa discussão para o nosso cliente. Qualquer aprofundamento dessa questão ao longo do webinário, por favor, usem o chat ou usem o seu próprio planejador para esse efeito. Nesse momento, chamo meu sócio, amigo querido, Walter Polis, head da nossa academia, para passar essa apresentação com vocês. Walter. Pedro, obrigado. É muito bom estar aqui com você, com os nossos clientes que estão nos vendo aqui, com os convidados, eventualmente, que possam também estar com a gente, e, claro, com os nossos planejadores financeiros. Hoje a gente vai bater um papo muito legal e que está meio que na moda, né? A gente pega lá, abre o jornal, portal da internet, nessas últimas semanas, meses, a gente tem ouvido falar muito, poxa, está na hora de eu comprar um imóvel, esse é o momento de eu investir meu dinheiro em imóveis e tal. Então, acho que é um tema super bacana, desculpem, para a gente bater esse papo. E aí, ao longo desses próximos, sei lá, 40, 45 minutos, é disso que a gente vai falar. Se tiverem questões, coloquem no chat e a gente vai abordando também ao longo desse grande bate-papo. Bom, a primeira coisa sobre a qual eu queria falar com vocês, para a gente deixar bem claro desde o começo, é que existe uma diferença muito grande entre você comprar um imóvel para morar ou você comprar um imóvel para investir o seu dinheiro. Por quê? Porque quando você compra um imóvel para morar, você tem muitas outras características para serem avaliadas, além da questão financeira. Maior ou menor flexibilidade, talvez você tenha que se mudar, talvez não, o tamanho do imóvel, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa analisar quando a gente vai comprar um imóvel para morar, né? Será que é mais importante para mim ter a certeza de que eu vou ficar nesse imóvel durante o tempo que eu quiser, ou isso não é tão importante? Traumas passados, preferências pessoais, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai avaliar além da questão financeira, o que torna essa análise ainda mais complexa, né? Só que hoje a gente não vai abordar esse tema, a gente vai falar só sobre investimentos em imóveis, não para morar.
Se você quiser assim, uma rápida explicação sobre, poxa, mas eu tenho dinheiro, eu não sei, eu estou morando de aluguel, não sei se eu compro e paro de pagar aluguel ou não, fora essas outras questões que podem ser avaliadas, você pode avaliar isso junto com o seu planejador financeiro, mas é uma análise mais profunda e não daria para fazer ela hoje aqui. Assim, em grandes linhas, você comprar um imóvel à vista ou deixar esse dinheiro em bons investimentos e pagar aluguel, financeiramente é muito parecido. Ele não depende das características individuais, mas você não vai ver uma grande diferença nem para um lado, nem para o outro. Então, essa não é a questão. Claro que quando você coloca financiamento nisso, tende a ficar mais caro você comprar o imóvel financiado, mesmo com as reduções que a gente teve nos últimos anos em termos de taxa de juros de financiamento. Mas, assim, é meio que equivalente. Você não vai aumentar muito o seu patrimônio se você tiver uma escolha ou outra. Então, é bem similar. Agora, como eu falei, hoje aqui a gente vai falar de comprar imóveis para investir o dinheiro. As análises são feitas com essa base, tá bom? Muito bem. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês sobre esse tema de comprar imóveis para investir é como é que você deve ou pode se informar a respeito desse mercado, se você quiser mais informações e, enfim, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção ali. A gente pega lá o jornal, internet, o portal, e a gente vê notícias sobre o mercado imobiliário, né? Então, eu tenho até aqui alguns exemplos de notícias sobre esse mercado para a gente olhar. Uma delas é um executivo, que já vou falar quem defende que os próximos 10 anos devem ter um rendimento similar ao visto na última década, falando sobre o mercado imobiliário, né? E aí ele coloca ainda, claro, isso depende de como o mercado interno vai reagir ao fim da pandemia, que não é uma garantia de que haja uma nova explosão de preços, como no passado recente, de 2009 a 2014, uma matéria do Valor Invest. Tem uma outra que saiu também, na Infomoney, investir em imóveis, escolha do tipo impacta na rentabilidade, saiba como decidir. E aí o subtítulo importante, com a Selic no patamar mais baixo da história, a compra de imóveis ganha destaque entre os investidores. Então, se você olhar o headline, né, a chamada da matéria, você vai encontrar indícios de que o investimento em imóveis tende a ser uma boa coisa nesse momento, né? Pode ser mesmo, não sei. Mas eu acho que a gente deveria ter cuidado ao ler matérias como essas. Por que a gente deveria ter cuidado? A gente deveria ter cuidado porque a gente precisa analisar quem é o entrevistado da matéria ou quem é o patrocinador da matéria ou daquele veículo. Porque, eventualmente, a gente vai encontrar como pessoas que estão dando essas opiniões e colocando essas colocações como interessados, né? Então, não sei, quando você vai a uma loja de roupas, por exemplo, experimenta lá uma camisa, normalmente o vendedor vai falar para você, nossa, ficou ótima essa camisa, acho que você deveria comprar. E olha, está em liquidação, logo mais vai mudar o preço, você deveria comprar e deveria comprar agora. Mas eu sei que aquele vendedor tem algum interesse ali que não é exatamente o meu interesse que ele está olhando. Bom, aquela primeira matéria que a gente viu, lembra dela? Os próximos 10 anos devem ter um rendimento similar ao visto na última década, que foi uma década boa para imóveis. Esse executivo é o presidente da Abrainc. E o que é a Abrainc? É a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Então, eu acho natural que ele, como um representante de um órgão que constrói e vende imóveis, tenha uma perspectiva positiva, né, sobre o rendimento, já que ele vende isso. Então, acho natural. Mas a gente tem que colocar isso em perspectiva, sabendo quem é o entrevistado. E na outra matéria, olha que interessante, mais explícito, é um conteúdo patrocinado por uma grande empresa de comercialização de imóveis. Então, assim, a gente precisa colocar isso em perspectiva para que a gente não seja levado ou induzido a alguma conclusão que possa não ser a melhor para a gente. Bom, se olhando essas matérias, talvez eu não tenha a melhor fonte de informações necessárias para eu poder formar minha opinião e tomar uma decisão, como é que eu faço para analisar? Bom, a gente acha que o melhor jeito é com dados.
dados frios, objetivos, e aí a gente consegue ter uma opinião sobre isso. Claro que exceções sempre vão existir, e vão existir ali alguns milagres, né? Mas normalmente esse milagre aquela pessoa que você conhece que comprou um imóvel por 100 e vendeu por 300, normalmente elas não são representativas da média de mercado e, na maior parte dos casos, não são replicáveis. Não é porque alguém comprou por 100 e vendeu por 300 que você vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se não fosse assim, a gente poderia comprar qualquer outra dessas coisas, como Bitcoin, ações da Magazine Luiza, um terreno na Faria Lima, e a gente ficaria rico. Bitcoin teve um ano que valorizou 1.500%. Se a gente soubesse disso, a gente esperava 1.500%, ficamos todos ricos. Ações da Magalu na última década também dispararam. Alguém que comprou um terreno na Faria Lima, que na verdade é a Faria Lima em São Paulo, há algumas décadas, também ganhou muito dinheiro. Mas são casos específicos. Eles não são representativos do mercado em que eles estão inseridos, nem servem para a gente projetar um futuro e falar, então, comprou um terreno na Faria Lima, então eu vou comprar um terreno na Faria Lima e vou ficar rico. Ou, então eu vou comprar Bitcoin, ou ação da Magazine Luiza. Não é assim que deveria funcionar. A forma correta de analisar os dados é de forma abrangente. Olhar aquele mercado, olhar as médias desse mercado por um longo tempo. E aí sim, a gente tem uma visão mais assertiva de como é que funciona aqui. Bom, além disso, quando a gente olha investimentos, né, qualquer investimento, tem algumas características sobre as quais a gente deveria prestar atenção. Em todo investimento, tem 4 grandes fatores que devem ser analisados. O primeiro deles é liquidez. Né? Se eu precisar do dinheiro, quanto tempo leva para eu ter acesso a esse dinheiro? O segundo, os riscos. Né? Oscila mais, posso perder o dinheiro, como é que funciona isso? O terceiro é a expectativa de rentabilidade. Quanto eu espero ganhar disso? E o quarto, as barreiras de entrada para eu efetivamente investir nesse mercado. Então, para qualquer investimento, isso serve. Eu recomendo que você faça essa análise para qualquer investimento que você faça. Mas a gente vai olhar esses 4 fatores especificamente no mercado imobiliário e ver quais tipos de conclusão a gente pode tirar daí. Claro que toda vez que você faz uma análise sobre investimento, você deveria ter uma visão da sua carteira como um todo. Aquele investimento se encaixa na sua carteira ou não? E como é que ele interage com o restante do seu patrimônio? Além disso, eu lembro uma coisa que a gente já falou aqui nos outros webinários, que estão aqui no YouTube também, é diversificação. Essa é a regra número 1 do investidor em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento do tempo. O bom investidor diversifica os seus investimentos. Não é porque um determinado investimento tem algumas características de liquidez, retorno e risco que são mais atraentes, que você vai colocar tudo lá. Isso não costuma ser uma boa medida, tá? Então, para isso, também serve em imóveis. Então, vamos analisar. A primeira dessas características é liquidez. Vamos falar sobre ela. Todo mundo sabe aqui que a liquidez de imóveis é baixíssima. Mas, como eu falei, a gente sabe porque a gente ouviu falar, tem um caso, e aí talvez não seja o melhor, essa percepção que a gente tem não seja o melhor indicador de uma realidade. Mas vamos ver então, no caso dos imóveis. Quais são os dados sobre isso? Então, já que eu falei ali de uma associação do mercado imobiliário, eu vou pegar a mesma associação do mercado imobiliário, que eu sei que vende esses imóveis, a Abrainc, né, que a gente viu na notícia agora há pouco, e vou pegar uma frase atribuída à própria associação. De acordo com ela, o tempo médio para a venda de um imóvel é de cerca de 1 ano e 4 meses. Então, poxa, quando a gente falou que a liquidez é baixíssima, ela é baixíssima mesmo, né? Porque a associação que trata das incorporadoras disse que é 1 ano e 4 meses para você vender um imóvel. Né? Então, é um problema. Tem uma outra matéria dizendo o seguinte, de uma imobiliária, dizendo que se você tiver um imóvel bem precificado, ou seja, barato, né, com a manutenção adequada, tipo reformado, com uma localização em que haja procura, num momento em que a economia esteja bacana e a política saudável,
Tudo isso, assim, né, perfeito, leva de 1 ano a 1 ano e meio para você vender um apartamento, ou de 2 anos a 2 anos e meio para você vender uma casa. Então, com esses dados, a gente percebe que realmente a liquidez do imóvel como investimento é baixíssima. Normalmente não é uma coisa que a gente queira no investimento, né? Liquidez é uma coisa desejável. Você pode abrir mão de liquidez para ganhar outras coisas, como segurança ou expectativa de retorno, mas seria legal ter uma liquidez melhor. E o que eu te pergunto nesse momento é o seguinte: e se você precisar do dinheiro que você investiu num imóvel? Porque pode acontecer, né? A pandemia está aqui que não nos deixa esquecer que o futuro é imprevisível. Então, e se você precisar, como é que você vai fazer? Você vai baixar muito o preço para poder vender, ou vai usar crédito e vai pagar juro? Então, é uma coisa que você precisa levar em consideração quando você toma suas decisões de investimento. O segundo aspecto sobre o qual eu queria falar com você, para a gente analisar investimentos, é risco. O risco é fundamental em qualquer investimento que você vai analisar. Risco, as pessoas costumam confundir, mas a gente pode dividir em 2 grandes tipos de risco quando você investe. O primeiro é aquela chance do seu dinheiro sumir. Você colocou o dinheiro no investimento e ele sumiu, como numa fraude, por exemplo. Se a gente pensar em perda permanente de capital, que é esse seu dinheiro sumir, o risco de investir em imóveis é baixíssimo, né? Por quê? Porque o imóvel está lá. Claro que ainda pode acontecer, né? Você compra um imóvel na planta e a construtora pede falência. A gente já viu isso acontecer no Brasil algumas vezes. Ou você compra um terreno e aí depois você vai ver a documentação do terreno não era regular, ele foi invadido numa área de preservação, então também seu dinheiro pode sumir. Mas é baixo. Na maior parte dos casos isso não vai acontecer. Então esse risco é baixíssimo. Do mesmo jeito que é baixíssimo no mercado financeiro, né? Você investe no índice Ibovespa, por exemplo, na Bolsa de Valores, a chance de seu dinheiro virar zero também é desprezível, é zero, né? Todas as ações das maiores empresas do Brasil deveriam ir a zero, ou seja, todas elas falirem ao mesmo tempo, que, convenhamos, não é razoável da gente imaginar. Então, esse risco é baixíssimo. Mas existe um outro tipo de risco, esse que as pessoas confundem com meu dinheiro vai sumir, que é volatilidade. O preço dos ativos, o preço dos investimentos, ele muda toda hora. E aí, a gente percebe isso muito mais no mercado financeiro, né? Você abre o seu celular lá e tem o movimento das ações, para dar esse exemplo, da bolsa, mas pode ser também para juros, para ouro, para câmbio. Eles mudam a todo momento. E você fica com a sensação de que, principalmente quando eles estão caindo, que o dinheiro vai sumir. Não, o dinheiro não vai sumir. Sumir é quando a empresa na qual você investiu pede falência. Isso não é uma coisa comum, né? Mas essa oscilação dá essa percepção. Do mesmo jeito que quando a gente está numa montanha-russa, por exemplo, né, o carrinho despenca lá de cima, você sabe que ele vai subir de novo, mas a sensação biológica até que a gente tem é que o carrinho vai se espatifar lá embaixo. Né? A gente tem alguma coisa parecida com investimentos. Quando nossos investimentos estão caindo e você vê isso, a sensação é que o dinheiro vai sumir. Mas essa volatilidade, ela desce do mesmo jeito que sobe, né? Agora, como é que é essa volatilidade para imóveis? Então, para imóveis, qual a sensação que a gente tem? Ele é razoavelmente estável, né? Pode ser. Vamos analisar com dados, né? Para a gente tentar chegar numa conclusão. Porque a grande diferença, quando você investe no mercado financeiro, todas essas informações estão a um clique de distância. Você recebe o extrato, você entra na internet e lá tem, né, aqueles gráficos subindo e descendo e você sabe. Já o do imóvel, você comprou, você não fica sabendo o quanto ele vale a cada dia para saber se subiu e caiu, né? Então você tem uma sensação de estabilidade muito maior. No entanto, dá para ter dados. Tem um estudo da FIP, feito em parceria com o portal Zap Imóveis em São Paulo, que analisou os imóveis em São Paulo durante 40 anos. Então, realmente é um estudo bastante abrangente. Né? 40 anos já dá para você ter uma relevância estatística importante ali. E aí, esse estudo mostrou um monte de coisas. Né? O economista que capitaneou esse estudo falou o seguinte: o que se pode observar, então, estudo de 40 anos, é que há uma volatilidade muito alta, só que a gente não percebe, mas ela existe.
Entre 1975 e 77, os imóveis oscilaram 32% para cima, teve uma valorização de 32%. Entre 78 e 84, eles oscilaram 38%, só que para baixo. Entre 85 e 89, oscilaram 63% para cima. E entre 89 e 90, oscilaram outros 62%, só que para baixo. E entre 91 e 2004, 18% para baixo. E entre 2005 e 2014, 192% para cima. Esse foi o grande boom do mercado imobiliário brasileiro historicamente. Entre 2005 e 2014, ele teve realmente uma grande valorização. Mas por aqui, você pode observar que as oscilações não são pequenas, elas são muito grandes. A gente não percebe, como eu falei, porque a gente não fica vendo o preço todo dia, e também porque em períodos de tempo mais longos, a gente se esquece da inflação. Então, a gente tem que tirar a inflação para ver realmente quanto valorizou e quanto desvalorizou. De 2015 a 2019, o estudo terminou em 2015, mas o índice FIPE-ZAP continuou sendo medido. E de 2015 a 2019, tirando a inflação, caiu 25%. Então, realmente, é uma oscilação bastante importante, né? Todos esses dados já descontados da inflação. Não estou nem contando 2020, hein? 2020, se colocar aqui, imagine o que aconteceu com o preço de qualquer coisa, né? Inclusive dos imóveis. Menos dos produtos que a gente compra no supermercado, né? Esses ainda ficaram um pouquinho mais caros. Bom, a conclusão é que, embora as pessoas não percebam, porque não existe uma coisa que a gente chama marcação a mercado, que é saber todo dia quanto alguma coisa custa, que é o que acontece no mercado financeiro, né? Você investe no mercado financeiro, todo dia você tem sua posição. No mercado imobiliário, não. Mas apesar de você não ver, a volatilidade existe. E ela é bem alta, como a gente pôde ver aqui. É uma coisa que a gente, a princípio, não quer, né? A gente quer volatilidade, mas não muito alta, né? Tem que ser razoável e compatível com o retorno que a gente recebe desse investimento. Se você aceita uma volatilidade mais alta, é porque você quer um retorno do investimento também mais alto. Se você aceita um retorno muito baixo, você pode exigir volatilidade também mais baixa. Agora, o que eu te convido a refletir é o seguinte: e se você precisar dos recursos e for um momento de baixa na hora que você for vender o imóvel? Aí você viu que pode acontecer isso por décadas, né? Aí você vai ter uma perda importante de patrimônio, né? Então, essa oscilação tem que ser para um tipo de investimento em que você possa esperar para vender num momento bom, não para aquela parte do dinheiro que eventualmente você possa precisar. Então, uma outra coisa para você avaliar também. Agora, o terceiro aspecto são as barreiras de entrada. E, claro, eu deixei a expectativa de rentabilidade para o final. Vamos lá. Barreiras de entrada. Normalmente, para você adquirir um imóvel, você vai ter uma barreira de entrada muito alta, né? Da ordem de centenas de milhares de reais. Você vai comprar um imóvel, você tem lá 200 mil, 500 mil, 1 milhão, né? Não sei. Mas para você comprar, realmente, você vai precisar de muito dinheiro para isso. A barreira de entrada é alta. O problema é que se você comprar um imóvel com esse dinheirão, como fica a diversificação? Que é aquela primeira regra do bom investidor. Porque você vai comprar um imóvel com centenas de milhares de reais. E não é uma boa diversificação, né? Convenhamos. Então, se você quiser ter uma carteira no mercado imobiliário diversificada, você vai precisar ter ali dezenas de imóveis. E aí você não vai poder ter apenas centenas de milhares de reais. Você vai precisar ter muitos milhões de reais para investir no mercado imobiliário de forma diversificada. Então, a barreira de entrada é altíssima se você seguir a regra do bom investidor, que é ter uma carteira diversificada. Assim, essa é uma estratégia, normalmente, né, de investimento em imóveis para famílias que têm muito dinheiro. Porque senão, para famílias que têm pouco dinheiro, a concentração no mercado imobiliário vai ser muito grande, porque a barreira de entrada é muito alta.
Será que pode ser uma boa coisa você ter no seu portfólio de investimentos uma concentração de 30%, 50%, 80% em um único mercado, como o mercado imobiliário, em 1, 2 ou 3 imóveis? É uma concentração muito alta e, normalmente, não é uma boa regra para quem investe. Para te dar um parâmetro, tem um estudo do UBS, que é um banco internacional, que ele fez com family offices, que são escritórios que cuidam de famílias muito ricas no mundo todo. E a média dessas famílias é que elas investem por volta de 17% dos seus investimentos no mercado imobiliário. Então, se você tiver 5%, 10%, 15%, 20% no mercado imobiliário, ok. Assim, você está em linha com o que famílias que têm dinheiro sobrando fazem com os seus investimentos. Mas 50%, 80% me parece um número exagerado e aí você vai acabar correndo muitos riscos, como o de liquidez que a gente falou, ou mesmo de oscilação que a gente viu agora há pouco. E eu te convido também a fazer uma reflexão e o seu planejador financeiro pode te ajudar a ver isso. Ele tem algumas ferramentas digitais que fazem esses cálculos para você. Quanto os imóveis representam hoje do seu patrimônio? Será que essa concentração é muito alta? Acho que vale a pena dar uma olhada nisso para tentar seguir aquela regra do bom investidor. Bom, agora vamos falar de rentabilidade. Afinal de contas, eu sei que essa é a parte que mais chama a atenção. Investir em imóveis dá muito dinheiro? Bom, vamos ver. Todo mundo conhece alguém que tem esse exemplo, né? Alguém que comprou um imóvel, os números aqui são menos relevantes. Comprou por 100 e agora ele vale 300. Pô, sensacional. Claro que essa pessoa, em geral, não conta que quando ela comprou por 100, na verdade, ela pagou mais de 100, né? Porque tem o imposto, cartório, às vezes tem que fazer uma reforma, às vezes tem que colocar móveis, isso não costuma entrar na história, né? Aquela conta. E quando vale 300, mas talvez ele não consiga vender por 300. Além disso, quando ele vender, tem imposto de renda, né? E tem a corretagem, além dos trâmites burocráticos. Então, também é uma coisa que não costuma entrar na conta. Mesmo assim, sempre tem alguém que dá um exemplo parecido com esse. Mas quais são os dados abrangentes do mercado? Será que essa é a média? As pessoas compram por 100 e vendem por 300? Então, vamos dar uma olhada nos dados. E aí sim, a gente vai ter coisas mais objetivas sobre as quais a gente pode discutir. De novo, vou recorrer ao índice FIP-ZAP, que é uma parceria que foi feita em 2010 entre a FIP, que é uma fundação da USP, né, e o portal ZAP Imóveis, e esse índice ele é referência como fonte de informações sobre o setor imobiliário. Então, assim, é a melhor referência que a gente consegue achar. Esse índice é baseado nos anúncios de venda e locação, e essa é uma informação importante. O índice não é baseado no preço de venda mesmo dos imóveis ou de locação, mas nos anúncios. E pode ter ali algumas distorções, porque o preço anunciado não é o preço que você vende, né? Então, mas tudo bem, esse índice pode estar um pouco superestimado, ele pode indicar um valor maior do que é de fato, mas a gente não tem como checar isso, então vamos admiti-lo como o mais próximo da verdade que a gente consegue. Esse aqui é o índice FIP-ZAP, que é o que tem no site, de 2008 até 2019. Parece bom, né? 208%. Perceba que, assim, bom mesmo é até aqui, 2014, né? Aproximadamente. Depois ele fica razoavelmente estável, mas, poxa, 2008 a 2014, 200%, ótimo, tá? O de locação segue a mesma tendência, ele é menor aqui, se você olhar a proporção do gráfico, né? 100 e poucos por cento, oscila um pouquinho mais, mas também, uma curva aqui incrível. Depois ele fica razoavelmente estável ali. Parece bom, não parece? Investir nesse mercado, tem essas altas aqui, vamos ganhar muito dinheiro. Mas, na verdade, uma matéria que saiu em 2015 na revista Época Negócios sobre o estudo FIP-ZAP, aquele de 40 anos, explica melhor a rentabilidade do mercado imobiliário. Olha que interessante, está entre aspas, então está entre aspas, uma frase de conclusão do estudo feita por quem coordenou o estudo, né? O estudo mostra que os imóveis do município
entraram num ciclo de alta na metade dos anos 2000, após 2 décadas de queda. Lembra quando a gente viu as oscilações ali? Então, realmente, teve um ciclo de alta na metade dos anos 2000, mas assim, ele vinha de 2 décadas caindo, né? Outra frase impactante da conclusão. Os ganhos exorbitantes do passado recente, desse período aí, do começo dos anos 2000, 2004, 2014, no entanto, parecem ser muito mais um momento de exceção do que a regra do mercado imobiliário brasileiro. Então, pegar este pedaço como representativo para a nossa decisão é mais ou menos como investir em Bitcoin, porque em um ano rendeu 1.500%, ou investir tudo em ações, porque teve uma ação que se valorizou muito. Não parece ser a melhor medida para isso. Os valores de venda dos imóveis aumentaram 103% entre 75 e 2015, aqueles 40 anos, né? Então, isso equivale a uma valorização média anual modesta, é o que está escrito no estudo, de 1,8% ao longo dos últimos 40 anos, já descontada a inflação do período medida pelo IPCA. Modesta, né? É bem modesta. O que se pode observar é que tem uma volatilidade de preços muito alta e que esse boom ocorrido naquele período, né, de 2004 a 2014 é de fato enorme se comparado à série histórica. E quem falou isso foi o Eduardo Zilberstein, que é economista da FIP e participou desse estudo. Então, 1,8%, né, não é exatamente muito bacana. Só que se a gente pegar o índice FIP exato e continuar ele de junho de 2015, que é quando acabou o estudo, até novembro de 2019, que são os últimos dados, o índice caiu mais 0,61%. Enquanto isso, a inflação foi de praticamente 25%. Então, se você olhar o índice descontando a inflação, você vai ver que ele caiu 5% ao ano, praticamente. É bastante coisa, né? Uma queda bastante importante. Se você inserir esses outros dados nessa valorização histórica de 40 anos, e aí a gente vai passar até 45 anos, a valorização é de 1,09% ao ano, sem contar o ano de 2020, como eu falei. Então, realmente é muito baixo, né? Muito baixo. Por isso, eu te pergunto. Peraí, tem uma pergunta. Faz sentido, faz sentido. A valorização do imóvel também precisa considerar o aluguel, né? Obrigado pela pergunta. Alberto, é isso? Fez a pergunta? Enfim, muito obrigado pela pergunta. É claro que quando você compra um imóvel e aluga, a rentabilidade do aluguel, ela deve, como não, compor a rentabilidade como um todo, né? E aí esse valor vai subir um pouquinho mais. Tem toda a razão. Isso é verdade, e claro, a gente tem que descontar uma série de outras coisas, né? Porque você tem imposto de renda do aluguel, o imóvel fica desocupado, tem uma série de coisas, mas aí eu vou te falar o seguinte, a gente vai levar isso em consideração antes da gente terminar o webinário, porque isso precisa ser levado em conta, desculpem, especificamente para o imóvel que você está olhando, né? Quantos por cento do valor do imóvel. E aí eu tenho uma boa novidade para você, que o seu planejador vai te ajudar a fazer essa conta. Mas, com certeza vamos levar isso em consideração, sim. Como é que você faz para saber, então, no seu caso específico, para olhar aquele imóvel que você está pensando em comprar? O seu planejador Fiduc pode e vai te ajudar a fazer essa análise individual para você. Como? A gente desenvolveu aqui na Fiduc uma ferramenta digital de análise. Essa ferramenta digital permite que você coloque os dados ali do imóvel em que você está pensando em investir, e aí ele vai comparar para você um investimento nesse imóvel com um investimento no mercado financeiro. E aí você vai poder comparar essas duas coisas para ver qual é a melhor decisão para você. E claro, como os dados serão individuais seus, seu planejador Fiduc vai te ajudar usando a ferramenta individualmente com você. Ele vai fazer essa comparação de um imóvel com o mercado financeiro e vai ali te dar, ao final, uma boa imagem sobre o que você pode esperar dessas duas coisas.
Quando você fizer essa análise com o planejador FIDUC, alguns aspectos serão levados em consideração. Por exemplo, no imóvel, o valor do imóvel, claro, mas também os custos iniciais, como ITBI, cartório e alguns outros que possam acontecer ali, para você poder comparar, né, bananas com bananas, assim, né, sempre no patamar correto, para não usar dados que não são os mais precisos. No aluguel, que a gente abordou agora há pouco, a gente vai levar em consideração, primeiro, qual o percentual do valor do imóvel que o aluguel corresponde, né? Tem gente que fala 1%, né? 1%, gente, não existe no mercado. Isso não é factível, não existe. Em geral, esse número é da ordem ali de 0,3, 0,4, em alguns casos 0,5, mas já é mais raro, tá? Só que a gente precisa lembrar das outras questões, né? Quanto tempo esse imóvel deve ficar desocupado pelos próximos anos, né? Pelo prazo do investimento. Então, você faz ali um contrato de aluguel de 30 meses. Quando acabar, será que ele vai ficar desocupado um tempo? Digamos, sei lá, 3 meses? Aí você vai ter 10% do tempo desocupado. Então, esse é um número importante. Por quê? Porque quando esse imóvel está desocupado, não é que a rentabilidade dele vai para zero. Ela fica negativa, porque você tem que pagar IPTU, às vezes tem que pagar condomínio, às vezes tem que fazer alguma reforma ali, que também entra naquele período, reformas pequenas, né? Por aí vai. Outro aspecto é que o aluguel recebido paga imposto de renda, né? Ele paga imposto de renda igual ao salário. Então, em alguns casos, você vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre o valor do aluguel. Tem que entrar na conta. Outra coisa é o custo de manutenção, mesmo que ele esteja ocupado. Para pequenas manutenções, o inquilino paga. Mas se for, por exemplo, sei lá, estourou o cano ou grandes manutenções, isso é sempre do proprietário. Então, você tem que estimar qual o custo disso ao longo dos anos, né? Pode ser um custo importante. Às vezes, mesmo em condomínio, você tem um fundo de reserva, né, que é para essas emergências, é tudo do proprietário. Custos administrativos também podem acontecer. Você contratou uma imobiliária para fazer essa gestão, ela vai te cobrar. E quando você recebe o aluguel, para que a gente possa comparar de forma justa com o mercado financeiro, você vai receber esse aluguel, você vai investir em alguma coisa. Pô, vamos considerar o retorno desses investimentos também, né, como parte do crescimento do seu patrimônio. Tudo isso a gente vai colocar nessa ferramenta digital de análise. E quando esse imóvel um dia for vendido, qual será a expectativa de valorização anual acima do IPCA, né? Porque sempre é acima da inflação. Vamos colocar lá quanto a gente acha que ele vai valorizar acima da inflação. Mas vamos lembrar também que ao vender você vai pagar imposto de renda, né? E vai pagar corretagem sobre a venda. Então a gente vai colocar todos esses dados para ter a análise mais próxima de uma realidade que pode acontecer. Uma coisa importante, todos os dados devem ser considerados acima da inflação, ou seja, em valores reais, né, que é o que interessa, tanto do imóvel quanto do investimento, né, para a gente poder comparar a mesma coisa, né, coisas comparáveis. Sobre inflação, é importante que muita gente fala assim, não, mas o aluguel sempre valoriza pela inflação, porque está no contrato lá, né? A maior parte é IGPM, então isso não é uma preocupação, porque ele vai se valorizar bastante. Então, tem uma matéria que saiu ontem. No acumulado de 12 meses, até setembro de 2020, os novos contratos tiveram uma correção de 0,14%, de acordo com o Secov. No mesmo período, o IGPM valorizou praticamente 18%. Então, o IGPM é 18%, mas os contratos aumentaram 0,14%. Por quê? Porque se você forçar o inquilino a ter aquela correção e aquela correção for fora do normal, você corre um risco de perder o inquilino. Quem está falando isso não sou eu, é o coordenador acadêmico do MBA em gestão de negócios relacionados ao mercado imobiliário da GV, da Fundação Getúlio Vargas. Então, poxa, né, realmente não é desse jeito, né? Está no contrato, a gente faz. Este ano, por exemplo, né, 2020, a maior parte dos aluguéis, não só ele não sofreu correção nenhuma, como os inquilinos negociaram para baixar o aluguel.
para sempre ou temporariamente, dadas as condições da pandemia. Então, uma outra coisa para a gente levar em consideração também. E nos investimentos financeiros, muito mais simples, basta a gente colocar ali a expectativa de rentabilidade acima da inflação. E a gente vai poder comparar as mesmas coisas, e isso também está na ferramenta digital que o seu planejador financeiro vai poder te ajudar usando essa ferramenta para você poder fazer a melhor comparação ali entre invisto em imóveis ou invisto no mercado financeiro, né? Se eu investir em imóveis, quanto, enfim, para você ter uma visão mais clara do que esperar em termos de expectativa de rentabilidade, de risco, de liquidez e ter, assim, decisões mais assertivas quanto ao seu patrimônio, o que você espera de crescimento para ele. Essa expectativa do mercado financeiro, quando a gente coloca lá, ela é dada pelo cenário econômico, de uma forma geral, não de um mês ou 3 meses, mas de médio e longo prazo, e ela é ajustada conforme uma carteira individual para você, também acima da inflação. Essa carteira individual tem que ter a ver com o seu perfil como investidor, né? O que você aceita de oscilação, não aceita, seus objetivos, sua fase da vida, sua idade. E aí, o planejador financeiro com esses dados vai poder colocar uma expectativa de retorno ali acima da inflação específica para você. Então, vai ser o imóvel sobre o qual você quer analisar e a carteira de investimentos no mercado financeiro também específica para você. Com base nesses dados, a ferramenta vai te dar qual é a expectativa de patrimônio total após 5, 10, 15, 30 anos, se você investir no imóvel ou no mercado financeiro. Vai dar a diferença entre essas duas opções em reais e também em percentual, além de fazer um gráfico da evolução dessas duas opções lá. E aí você vai poder decidir com base em dados, né? Não em alguma coisa que alguém falou. Algumas observações importantes, acho que vale a pena a gente falar aqui, e obrigado pelas participações no chat aí, é que 1,09 é a média de valorização dos imóveis pelo índice FIPZAP histórico. Estamos falando de 45 anos. Né? Esse índice, como eu falei, só para repetir, porque acho que é importante, ele é baseado nos anúncios de venda e não nos preços efetivamente negociados. Então, assim, ele deve estar um pouco superestimado, mas tudo bem, é o que a gente tem. Em compensação, quando a gente colocar na ferramenta digital análise sobre investimentos financeiros, a gente está considerando que os investimentos financeiros vão pagar imposto de renda a cada 6 meses. Por quê? Porque quando você investe, principalmente em fundos de investimento, que é uma indicação que a gente dá, né, porque daí você tem gestores profissionais fazendo as escolhas, uma parte dos fundos de investimento recolhem o imposto de renda semestralmente, por meio daquele chamado Come Cotas. A gente colocou que os seus investimentos financeiros vão pagar imposto de renda a cada semestre, o que, portanto, reduz, né, a expectativa de retorno. No entanto, isso não é verdade para todos os fundos de investimento. Previdência, por exemplo, ou fundo de ações não tem isso. Então, essa rentabilidade que vai aparecer ali na simulação, ela está subestimada, ela deve ser um pouco superior àquilo. Mas, de novo, a gente não tem como saber as proporções da sua carteira específica, então a gente resolveu estimar por baixo. Também é uma informação bastante relevante. Por fim, quando você investir, sempre leve em consideração liquidez, porque realmente é importante você ter dinheiro disponível, e diversificação. O melhor investimento, a melhor regra para o bom investidor é você ter uma carteira diversificada, porque a gente não sabe como será o comportamento dos diversos tipos de ativos ao longo do tempo. Se você tiver uma carteira diversificada, ela vai, na média, oscilar menos e te trazer bons resultados ao longo do tempo. Bom, conclusão, os imóveis podem e até devem fazer parte da diversificação do seu patrimônio. É uma classe de ativo importante. Ela pode fazer parte dessa diversificação do seu patrimônio, mas não em percentuais muito altos, 80%, 90%, 50%. É um exagero.
concentração de investimento, de uma forma geral, não é recomendada. Além disso, nesse caso específico da classe de ativo imóveis, a gente viu com dados que a liquidez e a expectativa de rentabilidade não são tão boas quanto, às vezes, uma notícia faz parecer. Além do que, ele oscila muito, né? A gente também viu isso com dados. Assim, diversifique a sua carteira, tenha eventualmente imóveis nela, não tem nenhum problema, mas mantenha num percentual que não prejudique a liquidez nem a expectativa de rentabilidade da sua carteira como um todo. Analise, toda vez que você for ver, as suas opções com dados, não com ouvir falar, um exemplo, mas coloque dados. E aí sim, você vai realmente fazer escolhas mais assertivas e ter decisões melhores. Nisso, se pergunte sempre, poxa, um cenário de curto prazo, caiu, subiu aqui, ele deveria interferir nas suas decisões de longo prazo? Provavelmente não. Então, não se empolgue quando o mercado parece que tem grandes oportunidades, nem se desespere quando o mercado não estiver tão bem. Isso serve para todos os investimentos, tá? Converse, marque já. Converse com o seu planejador Fiduc para fazer uma análise individual, sua, específica, por meio da ferramenta digital de análise que a gente criou aqui, e aí você vai poder realmente tomar decisões assertivas. Com isso, queria agradecer muito a audiência de todos vocês aqui, obrigado, um prazer bater esse papo, obrigado novamente pelas interações nos chats aqui, e aí vou chamar o Pedro para concluir esse webinário aqui para todo mundo. Obrigado, pessoal, até mais. Obrigado, Walter. Obrigado por essa super apresentação. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor essa classe de ativos, essa oportunidade ou não, que se abre agora para todos os clientes com muita opção de investimento em imóvel. Queria relembrar vocês que o acompanhamento de vocês é uma parte importante daquilo que a gente faz. Conte com o seu planejador Fiduc, ele está aqui agora, ele trouxe você para junto da gente, ele vai te acompanhar nessa jornada ao longo do tempo, ele é seu copiloto nessa jornada financeira, ao longo do tempo, o tempo inteiro, ele vai te auxiliar a entender os riscos que você corre e vai lembrar dos seus objetivos de longo prazo nos momentos que ele achar necessário sugerir correção de rumo. Mais importante, ele vai te tranquilizar o tempo inteiro, ao longo do tempo, com toda a tempestade que pode ter em mercado financeiro. Nosso foco sempre foi buscar e acompanhar, buscar sua liberdade financeira e acompanhar você. Espero que vocês tenham gostado desse módulo do nosso webinário. Walter, de novo, muito obrigado. A todos os planejadores que trouxeram os clientes, muito obrigado. E a todos vocês que se logaram à nossa plataforma, um abraço forte, muita saúde, bons negócios e sucesso. Abraços. Bye.